Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. A aula de hoje será sobre angelologia. Hoje, nesta aula, eu vou falar sobre angelologia, introdução aos anjos. Vou falar quais são os benefícios práticos que podem ser obtidos por meio do estudo dos anjos. Vou falar também quem criou os anjos. Também falarei quando os anjos foram criados, por que os anjos foram criados, quantos anjos existem. Então, estarei abordando sobre esse assunto e também vou falar sobre os tipos de anjos. Quais são os 3 tipos? São tipos especiais de anjos citados na Bíblia. Também o que está escrito sobre os querubins. Vou falar sobre o mais infame dos querubins, que é Lúcifer, que liderou uma rebelião contra Deus. O que está escrito sobre os serafins, o que está escrito sobre os seres viventes e, por fim, as atividades dos anjos. O que a Bíblia diz sobre a existência de anjos? A palavra anjo é encontrada aproximadamente, meus amados, 300 vezes na Bíblia. É citada 120 vezes em 17 livros do Antigo Testamento. E é citada 180 vezes em 17 livros do Novo Testamento. No Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Números, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Jó, Salmos, Eclesiastes, Isaías, Daniel, Oséias e Zacarias. E no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Colossenses, 2ª aos Tessalonicenses, na 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, na Carta aos Hebreus, 1ª e 2ª Epístola de Pedro, no livro de Judas e também no livro de Apocalipse. Que benefícios práticos podem ser obtidos por meio do estudo dos anjos? Conforme sugerido por um grande escritor renomado, Millard Erickson, ele fala em 5 pontos os benefícios práticos que podem ser obtidos por meio do estudo dos anjos. No primeiro ponto ele diz: é um consolo e também é um incentivo para nós perceber que existem poderosos e numerosos agentes invisíveis para nos ajudar em tempos de necessidade. Segundo ponto, ele diz que a adoração e serviço dos anjos perante Deus nos dá um exemplo de como devemos nos portar hoje e qual será a nossa atividade durante a vida que virá, principalmente na presença de Deus. 3. Deixa-nos alerta saber que até mesmo os anjos, que eram os mais próximos de Deus, sucumbiram para a tentação e caíram. E este é um lembrete que todos nós precisamos estar sempre atentos. O que diz na 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 12. Aquele que pensa que está de pé, olhe que não caia. O 4º ponto que ele aborda é: o conhecimento sobre anjos mais serve para nos alertar do perigo e da sutileza da tentação que se pode esperar de forças satânicas e nos dá também uma ideia da forma que o diabo trabalha. O 5º ponto, ele diz que nós recebemos confiança ao perceber que, mesmo sendo Satanás e seus cúmplices poderosos, definitivamente há limites quanto ao que eles são capazes de fazer. Podemos, portanto, pela graça de Deus, resisti-lo com sucesso e podemos saber que a sua derrota finalmente é certa. Quem criou os anjos? Anjos, assim como tudo mais no universo, foram criados por Deus, que é o nosso Pai
e Criador de todas as coisas. Por intermédio de quem ele criou os anjos? Por intermédio de Jesus Cristo. E isso aconteceu na energia do Espírito Santo. Anjos, assim como os humanos, não vieram à existência por meio de processos aleatórios e acidentais na lama no tempo que evoluiu, como algumas pessoas deixam parecer que seja verdadeiro. Cada anjo é, portanto, uma criação direta de Deus. Provavelmente, é por isso que eles são chamados de filhos de Deus. Conforme indicado na época de Noé, no capítulo 6, no versículo 2, no versículo 4, conforme também indicado na época de Jó, no capítulo 1, e o versículo 6, e no capítulo 2, versículo 1. E algumas referências bíblicas sobre quem criou os anjos. O relato do Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, também em Neemias capítulo 9, versículo 6, em Salmos capítulo 148, versículos 2 e versículo 5. Embora algumas pessoas não entendem e não aceitam Salmos como capítulos, mas vamos dizer, considerando que Salmos também tem capítulos, uma vez que ele é inserido na Bíblia como livro. Mas trata-se de cânticos. Nota, por exemplo, a palavra exército encontrada nessas passagens é considerada uma referência aos anjos. O relato do Novo Testamento em João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, também em Efésios capítulo 3, versículo 9 e em Colossenses, em Colossenses capítulo 1, versículo 16. A palavra filho aparece indicar uma criação direta por Deus, da mesma forma que Adão era chamado de filho de Deus, em Lucas capítulo 3, versículo 38, Almeida, revista atualizada. Você pode conferir depois. Os crentes também são chamados assim, pois foram recriados em Cristo, individualmente, como filhos de Deus. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Quando os anjos foram criados? Essa é uma das discussões que não quer se calar e que muitos estudiosos e teólogos discutem há muitos anos. Podemos deixar aqui algumas sugestões para reflexão. Primeira reflexão: eles foram criados antes do sétimo dia da criação. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 1. É bom que se observe que aqui a palavra exército é considerada uma referência aos anjos. A outra sugestão é que eles foram criados antes mesmo da terra. Jó capítulo 38. Você encontra no versículo 1, 4 e 7. E os anjos também estavam presentes quando Deus estabeleceu as fundações da terra. O homem, entretanto, não foi criado até o sexto dia da criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 24 ao 26. E eles também podem ter sido criados antes mesmo de Deus ter criado o universo material. E isso podemos afirmar por dois motivos. Primeiro motivo, o lar original de Lúcifer, o anjo que mais tarde se tornaria o diabo. Pode ter sido formado apenas pelo celestial jardim do Éden, conforme a descrição de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 17. Sem nenhum acesso registrado ao sol, à lua ou às estrelas. Isso, porventura, pode indicar que esses corpos celestiais ainda não haviam sido criados? Claro que não. A terrível revolta contra Deus, que foi planejada e colocada em prática por Lúcifer, em Isaías capítulo 14, do 12 ao 14, onde 1/3 dos anjos do céu foram persuadidos a unir-se a ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Certamente teria exigido muito tempo de organização
para ser implementada, o que denota que os anjos foram criados muito antes da criação do homem. Por que os anjos foram criados? É uma outra pergunta que muita gente faz. Por que os anjos foram criados? Eu quero deixar aqui 5 sugestões. Eles foram criados, primeiramente, para glorificar a Deus. Lucas capítulo 2, versículos 13 e 14. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Segunda, eles foram criados para adorar a Cristo. Eles foram criados para adorar a Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14 ao 16. E Hebreus capítulo 1, versículo 6. Terceira, eles foram criados para fazer a vontade de Deus. Salmos de número 103, versículos 20 e 21. Quarta, eles foram criados para ajudar o povo de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14. E quinta, eles foram criados para observar o plano de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 10 e primeira epístola de Pedro capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Há 2 atributos de Deus que os anjos nunca e de fato nunca poderão ter, que é a sua misericórdia e a sua graça. Exatamente isso que você ouviu. Entretanto, esses seres celestiais sem pecado podem aprender maravilhosas lições observando os filhos de Deus que foram lavados em sangue. Um dos motivos que nos leva à remissão, à salvação, é que fomos lavados pelo sangue de Cristo. E esses anjos, por nunca terem pecado, por nunca terem cometido falta alguma, com exceção de Lúcifer e até essa parte, eles não necessitam da misericórdia e da graça de Deus, porque a misericórdia e a graça de Deus só pode existir naqueles que realmente precisam, necessitam, por cometerem alguma infração, coisa que o anjo nunca fez, ou que os anjos nunca fizeram. Agora, neste 6º tópico, irei falar quantos anjos existem. Quantos anjos existem? Primeiro, quero dizer que eles são inumeráveis. É claro que Deus sabe quantos existem, mas eles são apresentados aos homens como incontáveis. Na verdade, é possível que existam tantos anjos quanto estrelas no universo, pois eles costumam ser associados também às estrelas. Juízes capítulo 5, versículo 20, Jó 38, versículo 4 e 7, Salmo 148, versículo 1 ao 3, e Isaías capítulo 14, versículo 13. Se for o caso, deve existir trilhões desses seres celestiais que não foram revelados, pois a astronomia moderna diz-nos que existem tantas estrelas nos céus quanto os grãos de areias em todas as praias de todo o mundo. Portanto, é possível que existam bilhões e bilhões de anjos no céu para cada salvo. Uma ideia do seu grande número é indicado por Moisés, Daniel, Salmos e também por Jesus, o livro de Hebreus, a visão celestial de João no Apocalipse. E vou citar algumas. Por exemplo, Moisés, Deuteronômio capítulo 33, versículo 2. Os santos mencionados aqui, sem dúvida, são os anjos. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. Salmos 68, versículo 17.
O anjo caído que estava possuindo o endemoniado gadareno. Quando Jesus exigiu saber seu nome, o demônio respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Marcos capítulo 5, versículo 9. Uma legião do exército romano da época consistia em 6.000 homens. Aparentemente, Satanás controla tantos anjos caídos que é capaz de doar 6.000 deles para atormentar um homem pobre e sem nenhuma importância. Jesus também fez menção desses anjos em Mateus capítulo 26 e o versículo 53. Também no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 22 e também em Apocalipse, na visão celestial de João, Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Existe um outro grande escritor muito conhecido, muito respeitado, que é o Fred Dickerson. Ele especula sobre a grandeza deste número de anjos. O apóstolo João teve uma visão contendo um número incrivelmente alto de anjos. Milhões de milhões e milhares de milhares. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Interpretado literalmente, isso apresenta duas possibilidades. Duas são 10 bilhões e trilhões, bilhões e enfim, é incontável. Essa expressão, entretanto, pode não ser um número exato, mas um indicativo de uma multidão além da compreensão humana. Então, lemos em Hebreus, capítulo 12, versículo 22, sobre muitos milhares de anjos. Muitos e muitos milhares de anjos. Em suma, os anjos são incontáveis. Sabe-se que são milhões, milhares e milhares, mas são incontáveis, assim como as estrelas dos céus. Muito bem, meus amados irmãos, estamos chegando ao final desta aula sobre angelologia, o estudo dos anjos. Nós aprendemos sobre o que a Bíblia diz sobre a existência dos anjos, também os benefícios práticos que podem ser obtidos por meio dos estudos dos anjos, e também um tópico que fala sobre quem criou os anjos. Temos também outro tópico, quando os anjos foram criados. Também mais um tópico, por que os anjos foram criados. E por fim, o último tópico, quantos anjos existem. Todos esses tópicos são importantes para o nosso aprendizado acerca da existência dos anjos. Existe uma linha teológica de interpretação por uma boa parte dos teólogos que dizem que os anjos foram criados no 4º dia da criação, quando Deus disse haja luz, do verbo haver. Outros dizem que os anjos foram criados no 1º dia da criação, quando Deus fez os céus e a terra. Quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agostinho, em sua patrística sobre a criação, ele diz, porventura, quando foi escrito que Deus fez os céus e a terra, quando ele se refere aos céus, não está se referindo às coisas espirituais? E que os anjos estão inseridos nesta parte? E quando ele diz que Deus fez a terra, porventura ele não está se referindo às coisas corporais? Esta é a ideologia de Agostinho, o grande pai da patrística da criação. Fica no ar as perguntas acerca da existência dos anjos, suas missões, suas classificações, que em outra oportunidade, em uma outra aula oportuna, estaremos concluindo, abrangendo um pouco mais sobre este assunto de suma importância para a teologia da atualidade, para os cristãos que gostam de ouvir, de aprender e de ensinar acerca da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém.